Boa noite a todos e a todas. Boa noite aos palestrantes, a Cleide, Mariana Martins, Carlos Machado, os coordenadores Christian e Luciane. Sejam todos bem-vindos no primeiro encontro da Jornada dos Diálogos dos Márcios com a Sociedade, promovido pela FECEMA e realizado em colaboração e parceria com suas filiadas. Os MASCs são denominados de métodos adequados de soluções de conflitos. Neste ano de 2022, a FECEMA completa seus 20 anos de fundação e está organizando uma série de eventos, como painéis, mensais, tipo de hoje, elaboração de uma revista. Anualmente, a FECEMA elabora uma revista, vai colocar em circulação em julho. Também estamos trabalhando na edição de um livro, e durante o mês de julho de 2022 será realizado o 11º SECMAST, Seminário de Conciliação, Mediação e Arbitragem de Santa Catarina. Ele contempla uma vasta programação voltada para debater temas importantes para os novos tempos e transformações da sociedade, nos mais variados âmbitos, local, nacional e internacional. A Jornada dos Diálogos dos Máscaras com a Sociedade é organizada pela Garra Marketing, Promoções e Eventos, e tem o patrocínio da Adam Tecnologia, e conta também com o apoio das entidades filiadas, a FECEMA e parceiros. Pedimos a todos para ficarem atentos às programações e reservem as datas e horários dos eventos da FECEMA durante este período de 2022. E, à medida que eles vão acontecendo, nós vamos divulgando, colocando nas redes sociais e em outros meios de divulgação. No dia de hoje, nós vamos iniciar o primeiro encontro de 2022, trazendo para o debate um modelo multiportas de transações tributárias no direito brasileiro. Só antes de iniciar o evento, propriamente dito, gostaríamos de deixar algumas informações. O encontro está sendo gravado e, após, nós vamos disponibilizar também no canal YouTube da FECEMA, para que possa ser assistido em outros momentos, também feita a divulgação junto à academia e outras áreas de interesse. Para o melhor aproveitamento, solicitamos a gentileza de deixar os microfones desligados. Para quem fez as inscrições utilizando a plataforma Simpla, receberá por e-mail, logo após o evento, o certificado de participação equivalente a 1 hora aula. O painel de hoje será coordenado por Luciane Pacheco e Christian Valenzuela. Luciane Pacheco é advogada e mediadora, pós-graduada em Direito Civil e Sistemas de Justiça, Conciliação, Mediação e Justiça Restaurativa. Ela é presidente da CAMASC, Câmara de Mediação e Arbitragem do Sul de Santa Catarina, com sede em Tubarão. Também é membro da Comissão de Mediação da OAB de Santa Catarina e presidente da Comissão de Mediação e Arbitragem da Subseção da OAB de Santa Catarina e de Tubarão. Christian Carvajal Valenzuela é advogado, diretor de arbitragem da CAMESC, Câmara de Arbitragem e Mediação de Santa Catarina, com sede em Itajaí, Santa Catarina. É sócio de arbitragem e ADR em Brascampos Advogados, especializado em Direito Internacional, Arbitragem Nacional e Internacional e Proteção ao Investimento Estrangeiro. É graduado pela Pontífice Universidade Católica de Peru, com mestrado em Direito Internacional e Econômico pela Universidade de Irvine, na Inglaterra. É também professor de arbitragem. Então, para dar início ao painel, passo a palavra a Luciane e Christian, que farão a coordenação do evento de hoje. Com você, Luciane e Christian. Obrigada, João. Boa noite a todos mais uma vez. Só antes de começar, eu queria passar um recadinho para vocês.
Quem ainda não se inscreveu, que só entrou pelo link, no final nós vamos ter o sorteio do livro do professor Carlos Henrique, e o sorteio vai ser pelos inscritos. Então, dá tempo ainda de correr lá no site da FECEMA e fazer a inscrição, tá bom? Bom, um grande prazer estar mais uma vez aqui, coordenando ao lado do Dr. Christian, mais um evento da FECEMA. E, sobretudo, com painelistas desse porte, tratando de um tema tão importante e inovador. O prefácio do livro do professor Carlos Henrique, que foi escrito pelo querido João Ricardo Catarino, cita Edmundo Burke, que fala assim: tributar e agradar não é acessível aos homens, assim como não é amar e ter juízo. Pessoal, eu começo a minha fala leve, porque o assunto tributário, ele é pesado, ele pesa e muito sobre o cidadão. Mas eu penso que a tributação, ela deve ser repensada, superando a sua concepção inicial de simples arrecadação, sobretudo quando se fala em conflitos tributários. O debate que vamos adentrar em seguida trata de uma reflexão sobre a possibilidade de introdução de um modelo multiportas no direito tributário, onde passaremos a resolver os conflitos de uma forma mais equilibrada e mais humana. Nós precisamos nos atrever a acreditar que o acesso à justiça não é só através dos tribunais. Temos outras portas voltadas ao enfrentamento dos litígios tributários. Com muita honra que eu apresento para vocês um breve currículo do nosso primeiro painelista, professor Carlos Henrique Machado, doutor e mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutorado sanduíche na Universidade de Lisboa, especialista em Direito Tributário pelo IBET, professor de Direito Tributário na Faculdade Sesusc, advogado e autor do livro Modelo Multiportas do Direito Tributário. O professor Carlos recebeu uma missão quase que impossível aqui. Ele tem em torno de 15 minutos para resumir esse livro dele, né? Então, tá contigo, Dr. Carlos. Obrigada. Obrigado, Luciane. Queria iniciar aí dando uma boa noite a todas, boa noite a todos, dizer que é uma satisfação muito grande poder falar aí à Federação Catarinense das Entidades de Mediação e Arbitragem, a FECEMA, tão bem conceituada aí a organização, que atua sempre na vanguarda de temas relevantes para a sociedade barriga verde brasileira. Eu quero agradecer o cordial convite da FECEMA para falar no evento Diálogos com a Sociedade, o que eu faço aí na pessoa do presidente João Matos, extensivo também a Luciane Pacheco, com quem eu mantive aí os primeiros contatos institucionais, e também ao Christian Carvajal Valenzuela, ambos coordenadores aí dos trabalhos com muito brilho, já desde os bastidores. Um cumprimento especial também às colegas de mesa, minha conterrânea, a doutora Cleide Pompermayer, pelo pioneirismo aí no enfrentamento desse tema tão árduo, pela parceria na tarefa de consolidação dos MASCs aqui no estado de Santa Catarina, e a doutora Mariana Martins também, igualmente aí uma entusiasta do assunto. Quero cumprimentar aí os alunos que estão aí presentes. Queria dizer que é sempre um desafio falar sobre os MASCs em matéria tributária, uma matéria que se encontra em transformação frenética, mas é igualmente um motivo de grande alegria, de entusiasmo, uma vez que eu tive a oportunidade de me debruçar sobre um livro, né, escrevendo um livro recentemente, cujo objeto central é justamente o modelo multiportas tributário, que foi lançado aí recentemente pela livraria, a Livraria do Advogado Editora. Eu gostaria inicialmente de refletir um pouco a respeito do conceito multiportas. Eu vou rapidamente compartilhar com vocês aqui alguns slides e a gente vai acompanhando visualmente a fala. Está aparecendo aí para vocês? Parece, Luciane? Pronto. Parece, então, sim, parece. A ideia do modelo multiportas, ela tem a gênese associada aí
ao professor Frank Sander, um professor alemão radicado na universidade, na escola de Harvard, lá nos idos de 1970, quando ele criou lá um modelo em que se propunha formas mais adequadas de resolução para os conflitos, ainda não em matéria tributária, lá no âmbito do direito privado, no direito de família. Então, se propondo aí arbitragem, mediação, MEDIARB, um modelo conjugado para a solução de conflitos lá naquele momento, em virtude de problemáticas que a gente tem percebido também hoje aí no judiciário. No Brasil, esse modelo ele veio a se consolidar ali por volta de 2010, notadamente com uma resolução do CNJ, número 125, que instituiu uma política judiciária nacional de tratamento dos conflitos de interesse. A gente pode botar como um marco aí, importante para esse advento do modelo multiportas no cenário brasileiro. Eu tenho dito que o modelo multiportas ele se pauta aí em 4 eixos principais: um eixo político, um eixo cultural, um eixo econômico e um eixo jurídico. No aspecto político, a gente pode falar em efetivação de cidadania. O modelo multiportas promove uma participação dos cidadãos, ele estabelece uma relação mais confiável, ele humaniza as relações, ele propõe um acesso maior à justiça. Numa perspectiva cultural, ele promove a ideia de justiça plural, pautada na consensualidade, na customização da resolução dos conflitos, em modelos mais especializados para o tratamento de cada problema, um custo-benefício melhor. Existe aí um eixo econômico que reflete exatamente o impacto fiscal. O modelo multiportas ele promove um incremento arrecadatório. A gente tem visto isso com as políticas em Blumenau, a doutora Cleide vai falar aqui um pouquinho, com as políticas da Fazenda Nacional, da PGFN, com um incremento arrecadatório importante. É uma arrecadação boa, é uma arrecadação melhor, porque você não vai discutir aquele valor que está sendo arrecadado. Você pode otimizar os recursos humanos, buscando profissionais mais adequados ao tratamento de cada tipo de conflito. Você melhora questões de burocracia e você também tem um eixo jurídico, com a promoção de decisões melhores, decisões com melhor qualidade, decisões possivelmente mais céleres, decisões mais adequadas. Cada método, cada mecanismo, cada ferramenta tem aptidões, tem predicados melhores para o tratamento de cada tipo de conflito, e você tem também questões de previsibilidade, de segurança nas decisões. Então, você tem esses 4 eixos aí que dão aí uma legitimidade para o modelo multiportas. Essa ideia multiportas, é justamente uma migração dessa ideia de um Estado autoritário para um Estado mais concertado, um Estado pautado na ideia de consensualidade, se deixa um pouco para trás essa ideia do ius imperi, do autoritarismo do Estado. Eu gosto muito dessa passagem aqui do professor Lobo Torres, que ele diz que ainda há uma grande resistência do Estado em descer do seu pedestal e dialogar junto com os cidadãos em igualdade de condições, em busca aí de boas, de melhores formas de aplicação da lei. Então, você tem esse movimento disruptivo de um Estado sentando à mesa com os contribuintes. Eu gosto de dizer que o modelo multiportas não é um modelo que renega o Estado, mas não é tampouco um modelo que venera o Estado. Então, a gente tem outras ferramentas que margeiam, que tangenciam o Estado, tão boas, muitas vezes, ou até melhores que a solução promovida pelo Estado. A ideia de modelo multiportas ela vai trazer uma ressignificação para o modelo jurídico, para o fenômeno jurídico da tributação, uma releitura sob uma perspectiva mais ética, mais cidadã das relações tributárias, pautado no reconhecimento da relação tributária como um eixo que envolve um tripé, que envolve aí direitos, deveres e processo equitativo. Numa primeira perspectiva de relação tributária sob a perspectiva de direitos, é justamente colocar o cidadão, o contribuinte, como elemento gênese do sistema tributário, e não mais o tributo. O Estado nunca precisou de lei para tributar. Desde tempos imemoriais aí o Estado arrecada, ainda quando não havia lei. Então, a lei não se presta ao Estado arrecadatório, a lei se presta a proteger o contribuinte em face desse Estado arrecadatório, muitas vezes abusivo.
há uma perspectiva de dever, de cidadania das pessoas também, no reconhecimento de que direitos possuem custos e de que você tem lá um dever fundamental de pagar tributos. Já é uma tese defendida há muitos anos pelo professor português Casal Tanabás. Então, há necessidade também da cidadania ser reconhecida na relação tributária. E, por final, essa ideia de processo equitativo, que justamente vai dar vazão para esse discurso, esse fortalecimento do discurso multiportas, que é justamente esse diálogo permanente entre o fisco e os contribuintes em busca de uma solução melhor, de uma solução mais justa para a resolutividade dos conflitos fiscais. Eu trago aqui algumas barreiras tradicionais que foram enfrentadas pelos modelos tributários. A gente fala recorrentemente aí de legalidade, de indisponibilidade ou da própria isonomia como possíveis entraves para o avanço desses modelos. Eu acho que quem tem se familiarizado mais com o tema já vê isso como algo superado, né? Ainda que você tenha ali uma relação tributária ex lege, estritamente definida, detalhada na legislação de incidência, os modelos compositivos também, eles possuem legislações autorizativas que vão, naturalmente, conversar, elas vão se acomodar junto com a legislação tributária. Então, ninguém está propondo aqui nenhum tipo de forma alternativa, adequada ou complementar de resolução de conflitos sem um necessário uma legitimação legislativa, uma autorização por parte dos parlamentos. Questão de indisponibilidade também é uma questão muito recorrente, né, que o crédito público não poderia ser negociado, não poderia haver transação em relação aos créditos públicos, em razão dessa indisponibilidade do interesse público. Essa indisponibilidade ela precisa de uma distinção entre o que é um interesse público primário e o interesse público secundário. Você não pode negociar o direito do Estado de arrecadar, mas você pode, sim, negociar o crédito tributário. Muitas vezes a gente tem visto, essa semana eu ainda conversava aqui com colegas da Procuradoria Geral do Estado de Santa Catarina, que se aumentou aqui o valor para você propor execuções fiscais para um patamar de R$50 mil, porque até esse patamar os valores não faziam sentido, né? O custo da cobrança acaba sendo maior do que o custo arrecadatório, inclusive em relação aos resultados. Então, você não pode... o Estado, ao longo de algum tempo, aí, ele apostou nessa política do tudo ou nada e ele acabou fracassando. Então, acho que está na hora de sentar à mesa com os contribuintes e a gente poder ter aí uma ferramenta de negociação, de transação, uma arbitragem, eventualmente uma mediação, os modelos que estão sendo, por hora, aí, discutidos, debatidos e alguns até já implementados. E também tem a ideia de isonomia, né? Isonomia no tratamento. Então, todos os contribuintes, a isonomia no Estado Democrático de Direito, ela tem uma perspectiva de uma igualdade material, né? Então, é justamente no reconhecimento das diferenças que a isonomia se coloca. Então, o que há de verdade nisso, me parece, é que todo mundo tem que ter acesso às mesmas possibilidades de negociar. Mas a negociação, naturalmente, não vai ser a mesma para todo mundo. A isonomia ela precisa ser percebida sob esse viés de uma igualdade material. Todo esse debate ele já foi estabelecido em modelos comparados. Então, a gente tem no Reino Unido, na Espanha, na Itália, em Portugal, diversos movimentos, diversas ferramentas, mecanismos, modelos de solução consensual de conflitos tributários. Eu me detive mais a estudar alguns desses modelos aqui, como o modelo espanhol das atas, o modelo português da arbitragem tributária, que é pioneiro no mundo, os modelos italianos da conciliação e da transação durante o procedimento de lançamento tributário, que eles chamam do acertamento lá na Itália, o próprio Offering Compromise, que é referência para o modelo de transação da PGFN, a própria exposição de motivos da medida provisória que criou o modelo transacional tributário, ela reporta esse modelo norte-americano como um modelo que foi aí utilizado como um exemplo. E aí a gente tem essa evolução legislativa que a gente tem visto também no cenário brasileiro aí ao longo dos últimos anos,
Luciana, eu não marquei o tempo, só vou te pedir essa gentileza para tu me avisares aí quando a gente já tiver... Mais uns 5 minutinhos. Eu só queria te avisar que eu não sei se os teus slides, para nós, não está passando, tá? Não sei se tu está passando aí. Eu estou passando, sim. Não está passando, não. A gente está vendo, Carlos Henrique, a sua tela bloqueada dentro do PowerPoint. Aquela parte do slideshow não está passando. Então, a gente está com a visão do slide de capa ainda. Bicho! Deixa eu ver se consigo arrumar para vocês aqui. Está aqui no PowerPoint para vocês agora? Agora tá na segunda tela. Tá na segunda já. Eu vou repassar aqui rapidamente só o que eu tinha passado, modelo multiportas, esse modelo aí com essas premissas. Depois eu disponibilizo os slides para vocês. Essa ideia de transição da autoridade para o consenso dentro do Estado democrático, essa evolução do fenômeno jurídico da tributação sob esses 3 vieses, as barreiras tradicionais que estão sendo superadas aí nesse discurso de legitimação dos modelos multiportas, e a gente falava agora dos modelos do direito comparado, então, o que o mundo tem apresentado aí que o Brasil pode aprender. E aí a gente tem aí a evolução desses modelos no direito brasileiro. Falávamos agora um pouco ali a respeito em 2010 da resolução do CNJ, mas antes disso a gente teve um avanço legislativo, uma evolução legislativa que paulatinamente foi concedendo espaço para esses modelos. Lá atrás, a lei do juizado especial já falava um pouco sobre conciliação e arbitragem. A lei de arbitragem veio em 96, muito discutida, até que o Supremo Tribunal Federal confirmou a sua constitucionalidade. A gente teve lei dos juizados especiais federais, esse momento disruptivo da resolução 125 do CNJ, mais recentemente agora a lei de mediação e de autocomposição dos conflitos envolvendo a administração pública, o Código de Processo Civil também em 2015, ele trouxe uma nova roupagem para a resolutividade de questões, já nos seus primeiros dispositivos falando em formas consensuais, em métodos alternativos de resolução de conflitos. A lei de arbitragem, ela também sofreu uma modificação importante em 2015, quando se alterou o texto para prever que a administração pública também, é uma questão que já estava se consolidando jurisprudencialmente, mas a legislação ela veio a ser modificada e reafirmar essa possibilidade de arbitragem no âmbito da administração pública. A lei de introdução às normas do direito brasileiro também trouxe algumas ferramentas consensuais mais recentemente, em 2008, e tudo isso vem a legitimar esse modelo de multiportas, esses métodos alternativos. A ideia de métodos alternativos ela vem lá dos Alternative Dispute Resolutions do direito americano, que o espanhol chama de MASC, que o português chama de MARS. Então, cada um chama de um jeito. Na verdade, se discute se é um método alternativo, se é um método complementar, se é um método adequado. Então, a gente vê aí autores defendendo posicionamentos diferentes. Eu tenho dito que os métodos são adequados porque há um predicado, há uma virtude em cada modelo capaz de atender ou de solucionar melhor cada tipo de conflito. Quando a gente fala em método alternativo, a gente remete a uma ideia que eu posso utilizar um ou outro de forma indistinta. Isso até pode ser possível, mas não parece exatamente uma realidade. Há quem diga também que são os métodos complementares. O professor Francisco Nicolau, português, ele trata como métodos complementares, mas talvez porque ele reconheça um protagonismo do Estado na função jurisdicional. Algo que eu não sei se exatamente reconheço. Eu acho que o Estado, sim, é importante na resolução de algumas questões, mas em outras situações eu posso encontrar ferramentas melhores. Então, por isso que eu prefiro tratar como métodos adequados
e não complementares nem alternativos de resolução de conflitos. E nesse caminho a gente tem visto alguma coisa já acontecendo dentro do direito tributário. Acho que a Mariana vai falar um pouco e a doutora Cleide vai falar do modelo de transação em Blumenau. Então, a gente tem aí uma experiência pioneira aqui em Santa Catarina da transação tributária em Blumenau, uma transação tributária já no estágio mais avançado da discussão na execução fiscal. A gente tem visto aí em outras municipalidades pelo país, né, Niterói, Fortaleza, em alguns outros locais, isso acontecendo. Tem uma experiência muito bem sucedida, que é a Lei Geral de Transação Tributária, encampada aí pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Acredito que esses modelos e que esse discurso ele esteja em frenético avanço justamente por esse acolhimento da ideia pelas fazendas públicas. Então, me parece que quem sempre teve uma posição mais refratária, mais resistente em relação a esse avanço foi a administração pública e hoje é quem justamente impulsiona esses modelos. Alguns projetos de arbitragem tributária, em momentos distintos também, se discutindo o que seria a arbitragem tributária, pré-lançamento, pós-lançamento tributário. Então, também são discussões que estão na ordem do dia. E, por final, aí, uma recente legislação a respeito da mediação tributária em Porto Alegre, né, também trazendo aí novos ares para essa discussão. Eu tenho dito aí em algumas situações que acho que falta ainda, penso que falta ainda um marco regulatório melhor, um marco legal para esses métodos alternativos, né? Penso que mediação tributária não pode ser o que Porto Alegre define, e, com todo respeito, transação não pode ser o que um município define, a gente tem que ter isso mais ou menos unificado dentro de um modelo nacional. Então, a gente ainda tem muita gente, né, muitas proposições, um tanto quanto antagônicas. A gente olha para a transação federal, ela não exatamente se associa a uma transação municipal. Então, acho que esse debate está em construção, esse debate está na ordem do dia. Eu acho que é uma discussão que não retroage mais, mas ainda há muito debate a acontecer, há muita discussão para acontecer, mas a maior virtude é isso que está acontecendo aqui, é a gente poder discutir, a gente poder trabalhar, a gente poder debater, né? E é nesse espaço que a gente vai, na divergência, encontrar alguma convergência. Eu queria terminar aqui com uma fala do professor Luiz Alberto Vará, né, que é um argentino também que se radicou, lecionou muitos anos aqui na nossa universidade. Ele diz que ser cidadão é ter voz, é poder opinar, é poder decidir por si mesmo. Eu acho que esse caminho está se abrindo aí também um pouco no cenário do direito tributário. Acho que consegui cumprir meu tempo aí, Luciane, e fico à disposição aí na sequência para a gente conversar um pouquinho. Obrigada, Carlos. Cumpriu sim. Eu deixo as perguntas, né, que porventura venham surgindo aqui da tua fala para o final e passo a palavra agora para o Dr. Christian. Muito obrigado, Luciane, muito obrigado aos organizadores e parabéns ao professor Carlos Henrique pelo interessante trabalho, interessante livro e as ideias compartilhadas neste momento. Com o Luciano, nós combinamos fazer alguns comentários que possam surgir ao escutar vocês, e eu tenho alguns breves comentários que eu pretendo fazer em 2 minutos, antes de dar a palavra a Mariana para que ela fale o tema que vai tratar. Porque, ao eu escutar e conversas anteriores que tivemos sobre esse sistema multiportas e a possibilidade, diversas possibilidades de desenvolvimento de mecanismos adequados, alternativos, como queiram se chamar, na matéria tributária, certamente é muito rico. E as experiências comparadas europeias que você menciona são muito relevantes, e também as regionais, daqui da América Latina, estamos mais perto. Então, eu pensava um pouco no seguinte, sem dúvida, o desenvolvimento ou a aceitação é um tema cultural, de vencer resistências, antes que legal, inclusive, né? Antes que, ou paralelo. Eu sou peruano, moro aqui no Brasil, no país de vocês,
mas eu posso dizer que da experiência no Peru pode se dividir em três grandes grupos. Há uma necessidade de democratização igual, há ineficiência, a lentidão, digamos, um estado burocrático que se manifesta no aspecto tributário também, e há muitas iniciativas também de projetos de lei de arbitragem tributária, e que tem avançado um pouquinho mais, e aqui trago o tema cultural, é interessante, aqui no Brasil, parece que o tema de transação tributária avançou um pouco mais rápido que a arbitragem tributária, que vai agora começando a avançar. Lá é um pouco o contrário, a arbitragem tributária tinha um pouco mais de aceitação, depois houve um retrocesso, mas a mediação tributária, ou chegar a um acordo direto, autocompositivo, tributário, é mais difícil lá no Peru. É uma espécie de desconfiança ao funcionário público de que possa chegar diretamente a um acordo em matéria tributária. Em câmbio, em arbitragem tributária, dentro dos limites do jus imperium, da indisponibilidade, como existe no Brasil, é mais viável e se fala. Mas ainda é projeto, igual que no Brasil, ainda se discute. O que sim existe, e eu compartilho aqui com vocês, que já existe plenamente e não se discute, é a arbitragem tributária internacional. Não entre Estados, sino entre um contribuinte e um que pode ser um contribuinte, digamos, estrangeiro, no Peru, em matéria tributária, né? E isto, basicamente, em dois cenários. Convênios de estabilidade tributária ou estabilidade jurídica, que existe no Peru, não tenho certeza se existem paralelos no Brasil, convênios que congelam o ordenamento jurídico para trazer investimento, etc. Esses convênios, perante um descumprimento de uma das partes, pode ir à arbitragem, e é tema tributário. Isso não se discute. E também, em matéria de arbitragem de investimento, que o Brasil está um pouco fora ainda, convênios de promoção e proteção de investimento, etc., também se admite arbitragem tributária. Eu tive a oportunidade de litigar numa arbitragem de um investidor chinês contra o Peru, e era a cobrança de um tributo aberta, e ganhou o chinês depois de 7 anos, e a Receita Federal Peruana, que se chama SUNAT, quis apagar por completo do mapa, porque era um mau precedente para outros contribuintes. Era um precedente negativo para a administração tributária, essa vitória do contribuinte. Mas basicamente, eu queria compartilhar essa experiência interessante, essas resistências, o professor Carlos que mencionou, que existem também em jurisdições irmãs próximas à brasileira, e um processo evolutivo, né? É um processo evolutivo. Na verdade, estamos entrando numa época em que os estados talvez se fechem um pouco mais pelas circunstâncias que estamos vendo, inclusive da guerra, né? Esta abertura para a arbitragem tributária, entre outras áreas, são mais apropriadas numa época de liberalismo e de abertura econômica. Hoje estamos um pouco, mas esse é outro tema. Eu quero parabenizar pela exposição. Voltaremos com algumas perguntas adicionais. Não quero mais tomar o tempo de vocês. Agora, vou apresentar a segunda expositora, a doutora Mariana Cardoso Martins. Bem-vinda aqui ao painel, novamente, depois de alguns meses que tivemos outro painel na FCEMA, né? IBAT. Ela é advogada, especializada em direito tributário e planejamento fiscal, é assessora em questões envolvendo tributação internacional e tributação nacional também, MBA em gestão tributária, pós-graduação em direito tributário pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, entre outras qualificações. É cofundadora e diretora adjunta do Instituto Brasileiro de Arbitragem e Transação Tributária, IBAT, coordenadora do Comitê de Transação NJP da mesma instituição, e é sócia do escritório C. Martins Advogado, no Rio de Janeiro. Bem-vinda e Oi, Christian, boa noite. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, com a Cleide de novo, né, Cleide? A gente já é veterana em eventos, né? Gosto muito desse tipo de debate, esse debate aberto, informal, livre, leve, né? Só faltou uma taça de vinho, pena que eu não posso tomar
para não prejudicar aqui o andamento da minha fala, porque vinho me dá sono, gente. Mas, brincadeiras à parte, Christian, obrigada pela apresentação. Só uma retificação, meu escritório é carioca, eu também sou carioca, mas eu fico em São Paulo, né? Então, eu sou uma paulistoca convicta. Deixa eu só puxar um gancho importante, Christian, porque você disse essa questão de, no Peru, no seu país de origem, a arbitragem ela ter muito mais protagonismo, né, do que a transação. Aqui é o contrário, porque a transação ela é causa de extinção do crédito tributário no Código Tributário, no CTN, e a arbitragem não é, né? Então, existe essa polêmica de que a arbitragem aqui ela tem um caminho um pouquinho mais tortuoso, né? Enfim, tem gente que defende a necessidade de edição de lei complementar para alterar o CTN, para colocar a arbitragem como uma causa de extinção, tem gente que entende que não, enfim, o debate é muito rico, muito profundo, a gente não tem, infelizmente, tempo aqui para se debruçar sobre essas questões. A minha incumbência aqui é deixando claro que eu vim muito aprender do que para ensinar qualquer tipo de coisa, né? Eu gostei muito, eu queria muito o Carlos Henrique te ouvir. O Carlos Henrique é um colega que eu conheço assim por vídeo, né? A gente ainda não teve o prazer de se encontrar, mas eu gosto muito da tua obra, eu tenho um exemplar do livro, eu gosto muito da abordagem que você traz, né? É uma abordagem assim que tem todo o cientificismo necessário, mas ela é uma abordagem leve, ela é uma abordagem que torna a compreensão da temática muito mais fácil para quem não é nem arbitralista, nem tributarista, né? E eu gostei muito quando você trouxe, o Carlos Henrique, essas premissas do autoritarismo, a consensualidade, tudo que permeia a necessidade de termos hoje, né, essa reforma processual tributária, porque, no fundo, a gente está brigando por uma reforma processual tributária que vem aí complementar a reforma tributária que a gente tem, que a gente tanto vê, né, se falar e se debater no Congresso, e, enfim, não saiu do papel, não vai sair tão cedo, mas essa nossa reforma processual com a profusão e o aprimoramento dos métodos, que eu também gosto de chamar adequados, ela está aí a galope, né, dando de 10-0 nas PECs, na reforma do PIS/COFINS e tudo mais, né? Você falou da questão do autoritarismo, né, e do caminho para a consensualidade, e eu gostaria até de trazer, Carlos Henrique, um viés prático, que com certeza você também conhece. A gente hoje, nos métodos que temos, e Cleide, eu estou falando do federal, tá? Eu, como praticante do direito tributário e patrocinadora de contribuintes nessas transações, representantes de contribuintes, a gente ainda tem, infelizmente, muito autoritarismo, né, na vida prática, dentro de uma sala, numa mesa de negociação para fechar uma transação tributária, né? Assim, as experiências com a transação individual, não só aqui na terceira região, como em todo o Brasil, elas são muito ricas. De fato, a gente tem aí um incremento significativo da arrecadação, mas a gente ainda tem muitos entraves. E eu falo por experiência própria, eu já sentei com procuradores, teve uma época, até o final do ano passado, eu fazia isso toda semana, né? E, assim, existe ali um viés por região que é muito interessante, porque a gente vê que, vou dar um exemplo prático, a informação é pública, empiricamente todo mundo consegue inferir isso. Na quinta região é muito mais fácil fazer transação do que na segunda e na terceira. A vontade dos procuradores é muito maior, né? Então, assim, não é que eles não sejam legalistas e eles abram ali exceções que causem conflitos e contencioso e coloquem a isonomia numa posição de fragilidade, mas é muito mais fácil, é muito mais rápido, né? A gente tem aqui na segunda e na terceira, na quarta região, que é a região sul, eu tenho um acordo que está emperrado por conta de questão de amarração de garantias, mas aí a culpa é do cliente, né? No bom sentido. A gente está até agora tentando equacionar garantias para apresentar uma proposta consistente. Mas, por exemplo, aqui na segunda e na terceira região, a gente encontra ainda muita truculência,
né? Essa é uma crítica super construtiva que eu faço para os meus colegas de procuradoria, todos eles já estão carecas de me ouvir falando isso, tá, gente? Então, a Cleide sabe, eu falo mesmo sem pudor, porque eu acho que a gente tem que dar voz aqui, né, aos nossos representados, eu, enquanto advogada privada, mas a gente ainda encontra muita truculência, a gente ainda vê muita dificuldade do ponto de vista prático, a gente encaminha uma proposta, eles rasgam a nossa proposta, escrevem uma outra proposta parecida, cheia de coisa diferente, na hora de negociar, a reunião é cancelada, alguém some, aí a pandemia, então, assim, ainda existe autoritarismo, né? Mas a gente está, assim, caminhando para esse viés da consensualidade. Eu acho que a Cleide já até me ouviu falar da consensualidade, que eu gosto de chamar de plena, que é aquela que está lá no artigo 171 do Código Tributário, que fala de concessões mútuas, que fala em aperto de mão, que fala em corpo a corpo, né? A gente está no caminho, a gente vê isso acontecer, né? Muito embora, com todas as dificuldades que eu relatei, existe uma vontade muito genuína das procuradorias, das regionais, eu digo mais até da Fazenda Nacional, para que a ferramenta ela se aprimore, para que a ferramenta ela continue, né, gerando frutos. O programa de retomada fiscal, que é esse que nasceu lá em 2020, né, depois da MP de 2019, que era 899, surgiu a 13988, no dia do meu aniversário, por isso que eu nunca esqueço, né? Coincidência ou não, nós nascemos, eu e Transação, no mesmo dia, com alguns 30 e poucos anos de diferença, mas de abril de 2020 para cá, a gente viu a legislação se aprimorar, sim. A gente vê aí o desejo reiterado de prorrogações, né? A última prorrogação que saiu agora, com a portaria 1701, leva as transações federais até 29 de abril e com certeza vai ser prorrogado para junho e por aí vai, né? A gente tem visto aqui na prática um contencioso pequeno, mas positivo, com relação à correção dessas distorções que a gente encontra na rotina, na prática de elaboração de transação. Então, já tem decisões favoráveis, né, relativizando o teto de 15 milhões ou de 1 milhão para o FGTS. Já tem até, não sei se é do conhecimento dos colegas, decisão, saiu uma recente de uma pessoa física, uma senhora que ela celebrou uma transação e ela ficou doente, eu não sei se foi Covid, ela teve uma doença, ela foi internada e ela não conseguiu pagar uma parcela. E quando ela retomou, depois de convalecida, ela descobriu que ela tinha sido excluída, que a transação dela tinha sido cancelada, e ela conseguiu uma tutela para depositar em juízo o valor da parcela vencida e ser reintegrada na transação. Isso é muito bacana, né? A gente está falando de uma pessoa física, a gente sabe que tem acordos que tratam de volumes infinitamente maiores, né, em termos de dívida ativa consolidada, mas a gente vê que o judiciário, quando enfrenta questões pontuais de transação, ele tende a preconizar isso que o Carlos Henrique falou, que é a questão da migração do autoritarismo para o que a gente gosta de chamar de consensualidade plena, né? Nessa esteira de judiciário se preparando, a despeito de tudo que você trouxe, Carlos Henrique, de toda a evolução legislativa, a gente teve acontecimentos recentes no próprio CNJ, você comentou da norma de 2010, né? Ano passado saiu uma portaria, salvo engano, 206, que criou um grupo de trabalho de colegas juristas, colegas que são nossos, todos nós conhecemos, né, para auxiliar na implementação da autocomposição tributária. Um pouco depois, eu estou completamente fora de noção com o tempo, mas eu não lembro se foi ano passado, 21 ou 22, eu acho que ainda foi do ano passado, saiu uma recomendação, lembra, Cleide, a CNJ 120, que trouxe ali uma diretriz para os magistrados, né, com a atuação em demandas tributárias, para que eles priorizem, sempre que possível, né, a solução consensual da controvérsia em detrimento do curso regular de um processo judicial que a gente sabe que é moroso, é custoso e muitas vezes é atécnico, né? A gente ainda sofre com a atecnicidade das decisões proferidas
em matéria tributária. Quem advoga no contencioso tributário sabe disso. Então, o conflito ele vai se perpetrando no tempo, né? Aquilo ali vai transformando, vai movimentando a máquina pública, vai transformando os honorários do advogado em algo muito maior ou muito mais distante, e no final do dia a gente tem ferramentas aí para resolver de maneira muito mais eficiente, né? Há pouco tempo atrás, há 2 ou 3 semanas atrás, também foi publicado um ato conjunto dos presidentes do Senado Federal e do Supremo, do STF, instituindo a comissão de juristas, né, responsável pela elaboração dos anteprojetos e proposituras legislativas para dinamizar o processo administrativo e judicial tributário. E isso foi feito na esteira do trabalho contratado pelo próprio CNJ em parceria com o BID e feito junto com o INSPER. O INSPER foi a instituição de pesquisa que ganhou o certame para mapear o contencioso judicial e o administrativo. Eles liberaram no dia 15 de fevereiro o material, né? Eles apresentaram o relatório mapeando o contencioso judicial brasileiro, e toda aquela vergonha em termos de percentual do PIB que está em discussão, tempo de congestionamento, isso está no Justiça em Números, né? O CNJ já tinha um relatório um pouco mais abreviado, né, sobre essa temática, mas fato é que nesse trabalho que foi executado em parceria com o BID, existem ali alguns quadros sinóticos e nos quadrinhos existe ali a recomendação para a utilização dos MASCs, dos métodos adequados, transação, arbitragem, mediação e conciliação como ferramenta de impulsionamento dessa reforma do judiciário. Então, esse ato conjunto, essa comissão de juristas, eu entendi que ela veio para colocar em prática todas as recomendações que estão ali para todas as esferas de poder, né? Não só judiciário, mas legislativo e executivo também, né? Eu adoraria... Bom, eu não sei quanto tempo eu tenho ainda, a gente tem muita coisa, a gente sempre tem muita coisa para conversar sobre esse tema. Sobre arbitragem, especificamente, o Carlos Henrique puxando um gancho também no que você disse da questão do marco legal, da norma geral, é o que nós, né, você falou para MASCs de forma geral, eu concordo com você, é o que nós no IBAT acreditamos, nós no IBAT temos um estudo preparado a muitas mãos, com muito carinho, que foi produzido num período de quase um ano, né, que é o que a gente reputa como um projeto de lei, pensando especificamente em arbitragem, sem prejuízo de aplicá-lo, obviamente, com as devidas adaptações aos outros métodos, né? O que seria um projeto de lei adequado? O que seria uma arbitragem tributária, vamos dizer, quase perfeita? Porque perfeito nada é, né? E o ótimo é o inimigo do bom, mas a gente confia, o Carlos Henrique, numa proposta muito parecida com a que você trouxe, que é uma lei, no caso federal, né, que veicularia normas gerais em matéria de arbitragem tributária e que serviria para nortear atos administrativos a serem editados pelos estados, pelos municípios e por todos aqueles entes que teriam, obviamente, nesse ato administrativo, a manifestação de sua vontade, né, para ver ali determinados conflitos, se não todos os tributários sendo resolvidos pela via da arbitragem, né? A arbitragem tributária, como o Carlos Henrique bem trouxe e Christian complementou, ainda é um sonho, mas é um sonho que já não é tão distante assim, né? A gente tem os projetos de lei hoje, um do Anastasia, que é o 4257, que é o da arbitragem na execução fiscal, mediante garantia do juízo, né? Existe um outro que Carlos Henrique também comentou, que é aquele que trata da etapa pré-conflito, que é o 4468, e a gente espera que a gente possa contribuir, nós do IBAT, com o que a gente entende ser uma metodologia eficiente, nacional e única, apta a nortear a adoção desse método, né? Eu vou passar a palavra para a Cleide vai falar do regime de transação que ela e a Ângela implementaram em Blumenau em 2017, né, Cleide? Então, a gente está aqui falando de CNJ, a gente está falando de Lei 13988, mas muito antes disso, já existia, né, Cleide, em Blumenau, um regime de transação tributária
que foi premiado pelo Inovare, que traz muito esse viés humano, humanitário e negocial, que eu gosto muito, né? A Cleide vai falar, né, Cleide, por meio dos SEJUSCs, dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos. Então, eu passo a palavra, Cleide, para você. Eu acho que não, na verdade é para a Luciane. A Luciane vai fazer a apresentação da Cleide, né? Encerro aqui a minha contribuição e fico à disposição dos colegas. Obrigado, Mariana. Obrigada, doutora Mariana. Sim, eu vou ter a honra de fazer a apresentação da doutora Cleide, mas antes eu só queria, você já se adiantou um pouco, né? Mas eu tenho a minha fala aqui preparada e eu vou fazê-lo, tá? Mesmo assim. Então, assim, eu não posso deixar de dizer que o projeto Transação Tributária, desenvolvido pela segunda vara da Fazenda da Comarca de Blumenau, em coautoria com a Procuradoria do Município, ganhou a 17ª edição do Prêmio Inovare, e o projeto foi selecionado entre as 646 práticas enviadas de todo o Brasil. Então, assim, é um orgulho, né, para Santa Catarina esse prêmio, como a doutora Mariana falou, assim, é um jeito humanizado, né, de tratar esses conflitos. Então, doutora Cleide, um breve currículo. Foi integrante da comissão de jurista da desburocratização do Senado Federal, procuradora do município de Blumenau, com a atuação junto à administração tributária municipal, contencioso judicial e administrativo tributário, representa a Fazenda junto ao Conselho Municipal de Contribuintes e representante da Procuradoria do Município junto ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e Fiscal, e autora do livro O ISS nos Serviços Notariais e de Registros Públicos. Foi membro da Comissão de Tributação da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Estado de Santa Catarina. Nós começamos com a teoria, doutora Mariana trouxe vários pontos práticos dentro daquilo que a gente está caminhando, com atos, com resoluções, com normativas, e agora a doutora Cleide vai fechar com um case mais do que sucesso para a gente, né? Com você, doutora Cleide. Obrigada a todos, obrigada pelo convite, viu, Luciano, João Martos e toda a equipe da FECEMA. Bom, falar depois do Carlos e da Mariana fica difícil, né? Como vocês viram, assim, e não estou aqui falando mais do que devo, mas para mim é uma satisfação muito grande ouvir o Carlos e ouvir a Mariana, porque além do conhecimento que ambos têm, o que nós sentimos nos dois é paixão pelo tema, né? E quando nós somos movidos pela paixão, nós agimos. E é por aí que eu gostaria de começar a minha fala. Então, assim, abro a minha fala hoje falando sobre os números de Blumenau. Eu vou iniciar pela nossa estatística. Então, como disse a Mariana, nós começamos o programa em abril de 2018, a lei é de 2017, final de 2017, nós começamos em abril de 2018, em 2020 nós não fizemos audiências de transação por conta do ano eleitoral, e aí eu gostaria de fazer umas colocações em torno da cultura da transação. Vejam, nós não conseguimos realizar as audiências em 2020 por conta do ano eleitoral. Como se a transação, Mariana, fosse uma política de governo, como se a transação fosse uma política eleitoreira. E aí eu ouvi a Mariana falando, eu ouvi o Carlos falando, e eu coloco o seguinte, falando um pouco sobre a transação da União e os marcos ali que a Mariana colocava, que vai ser prorrogado, e que isso e que aquilo. Para mim, a transação é um método
de solução adequada de conflitos, mas mais do que isso, ela é uma política pública de Estado. E toda política pública de Estado, ela deve ser permanente. Então, nesse ponto, e aí, Carlos, eu concordo contigo quando você faz as críticas, porque nós não estamos aqui a criticar somente pela crítica, né? Eu, por exemplo, concordo muito com o Carlos quando ele diz que não é possível que cada município faça a sua transação. E é isso, Mariana, que eu queria, inclusive, pedir aqui, junto com a FECEMA, o meu pedido que eu faço aqui a você, Mariana, é que essa comissão de juristas que foi instituída agora no CNJ, né, com o Senado Federal, que eles se ocupem de uma legislação de normas gerais para a transação tributária. Eu acho que, no caso dos municípios, até nós podemos fazer muito isso que nós fizemos em Blumenau, e que a Mariana ali fala que é sentar e conversar. Eu gosto muito quando ela diz, porque quando eu ouvi a Mariana pela primeira vez, a Mariana, ela disse uma frase que me marcou, porque eu ainda não havia falado, e ela entrou na palestra e disse o seguinte: para mim, a transação é sentar e conversar. E, efetivamente, é o que nós fizemos em Blumenau, com uma margem muito pequena, que eu não gosto de chamar de discricionariedade. Embora o Heleno Torres, ele diz o seguinte, professor Heleno Torres, que nós não podemos falar em transação tributária sem essa pequena margem de discricionariedade, porque, caso contrário, nós não vamos sentar à mesa e conversar, como disse a Mariana. Então, no caso de Blumenau, propositalmente, depois eu vou falar um pouco sobre o passo a passo da nossa metodologia utilizada em Blumenau, mas nós temos, sim, um espaço para sentar e conversar. O que eu não imagino que talvez possa acontecer na União, até por toda a estrutura, por todos os valores vultosos que lá são transacionados, né? Então, talvez uma legislação, Mariana, com normas gerais, para os municípios, né? Como existem normas gerais que tratam do ISS, que é a Lei Complementar 116, essa mesma lei complementar com normas gerais deveria, sim, existir para a transação tributária, a fim de que nós tenhamos mais segurança jurídica no próprio Instituto, porque se cada município fizer como quiser, Carlos, nós vamos ter uma desmoralização do Instituto. E aí, em vez dele se manter, eu acho que ele tem tudo para derreter, né? É um cuidado efetivo que nós temos que ter, e eu concordo muitíssimo com a tua fala. Então, naquele ano de 2020, nós não realizamos acordo por esse motivo que eu acabei de lhes dizer. Em 2021, foi muito tímido também, por conta da pandemia. A pandemia, ela acabou com a gente, né? E as nossas audiências, elas sempre foram presenciais. E, de repente, nós tivemos que nos inventar a criar mais um método para realizarmos as audiências virtuais. Vejam vocês que, até então, não tínhamos o Sejusc. O Sejusc, ele foi criado em Blumenau justamente como um laboratório da transação tributária. Foi um prêmio que nós recebemos do Tribunal de Justiça por conta do Prêmio Novari, que foi em parceria com o juiz. Mas isso só aconteceu em 27 de setembro de 2021. Antes disso, trabalhávamos eu, Ângela e uma estagiária. Então, diante disso, vou lhes passar os números agora.
Nós fizemos até hoje, até fevereiro de 2022, 1.268 acordos. Nós encerramos 2.380 processos de execução fiscal e nós negociamos R$ 3.903.621,33. Lembro que, até novembro de 91, o valor que pode ser negociado é tão somente até 40 salários mínimos. A partir de novembro, Blumenau mudou a lei e agora nós passamos para 60 salários mínimos. Então, vejam que um valor de quase 4 milhões é um valor expressivo, porque eu me arrisco a dizer aqui que mais da metade desse valor é valor que nós, talvez até mais, gente, eu não consigo ter essa estatística agora, mas posso garantir a vocês que muito desses valores nós não receberíamos se estivéssemos nas vias ordinárias. E outra coisa que você falou, Mariana, que me chamou a atenção, que você fala da morosidade do Poder Judiciário, mas nós temos outra coisa aqui, que você coloca, gostei quando você começou a tua fala dizendo por que a transação no Brasil é mais aceita, então, que em Portugal, né? A mesma coisa que o professor coloca ali em relação ao Peru, em Portugal a mesma coisa, né? Em Portugal há uma resistência. Eu tive lá visitando e quando eu comecei a falar da transação eu me senti até mal. Eu pensei que eu ia ter um treco assim, porque realmente a transação eles não querem ouvir e os fundamentos são exatamente iguais aos do Peru, né? São esses, eles têm muito receio por conta do princípio da indisponibilidade. Mas nós temos algo diferente de Portugal e do Peru, que é o número excessivo de executivos fiscais que nós temos no Brasil. Nós temos, somente na nossa vara em Blumenau, 67 mil processos de execução fiscal. Sabem o que é isso? Uma cidade com 50 mil habitantes, com 67 mil processos de execução fiscal em nível municipal. Eu, quando disse isso para o professor lá na Itália, o professor Giovanassi, né? Ele é professor da Universidade de Trento, me encontrei com ele agora em janeiro, e quando eu disse a ele, começou a rir. Eu disse, meu Deus, do que esse homem está rindo? Ele falou, eu estou rindo de nervoso. Ele falou, porque em Roma, em Roma, que é onde está a corte, né? A terceira instância lá do processo tributário fiscal, nós temos esse número. Mas são todos os processos administrativos fiscais que caem lá. Agora, você me diz que uma cidade de 350 mil habitantes, você tem 67 mil processos? Então, nós temos que nos inventar, nós temos que nos inventar e não reinventar. E aí a Mariana coloca muito bem. Ela coloca que é uma forma de extinção do crédito tributário. Então, nós temos uma conceituação que está lá no artigo 171, e aí eu não sei, mas em outros países é só quando você não tem a certeza da existência, da caracterização do fato gerador. No nosso caso, não. No nosso caso, nós temos uma lei que diz que é um método que onde se encerra a lide por meio de concessões mútuas e que é analisado caso a caso. Está lá no 171, no parágrafo único. E nós temos como uma forma de extinção do crédito tributário. Pois bem, agora falando do modelo em si de Blumenau, vou dar algumas características. Então, requisitos: até 60 salários mínimos, tempo de ajuizamento, que é um dos nossos requisitos também, porque se nós não dessemos um tempo de ajuizamento,
todo mundo ia esperar para ser ajuizado para poder fazer a transação. Então, a nova lei mudou para 31/12/2018. O acordo só pode ser feito uma vez e que o contribuinte não esteja sendo processado por crime contra a ordem tributária ou tenha sido condenado a esse título. Se ele possui esses requisitos, e assim, o Carlos falou, nós, em Blumenau, nós tratamos só dos processos ajuizados, mas não porque nós entendemos que a transação não seja cabível. Anteriormente a inscrição em dívida ativa, enfim, depois de lançado o crédito. Mas por quê? Nós temos que cumprir o princípio da eficiência, que é efetivamente estarmos no auxílio para desafogar este número de processos. Nós temos que arrecadar, porque uma prefeitura não pode ter procuradores somente na execução fiscal para cobrar o crédito. Enfim, são todos elementos, né, que compõem e que deixam claro, enfim, o cumprimento do princípio da eficiência. Quando a pessoa, então, o devedor, ele tem esses requisitos, ele chega no programa. Como é que nós atribuímos esses descontos? Nós temos uma tabela, e é uma tabela como de concurso público. Então, no concurso público, são analisados vários critérios e é dada uma nota do candidato. Essas notas se somam e, dependendo da nota, ele é classificado ou não. Nós atribuímos uma nota para cada critério e, dependendo da nota, ele vai receber um tanto de desconto. Os descontos vão de 100% nos juros, 100% na multa, podendo chegar, inclusive, até 70% do principal. E quais são esses requisitos? Histórico fiscal, hipossuficiência do sujeito passivo e também quando há saúde grave na família, sempre como uma consequência dessa incapacidade, né, na quitação do débito. Nós temos o tempo de duração da ação, porque quanto mais antigo, mais difícil de ser cobrado este crédito. E, por último, e mais importante, Mariana, e é ali que a gente sente e conversa, é o risco do município em perder a ação. E se esse risco está amparado por decisão já julgada em repercussão geral, súmula vinculante ou repetitivo. Então, numa das minhas conversas, uma advogada me fez uma pergunta que eu achei muito interessante. Ela me diz o seguinte: e se o advogado for na audiência? Tudo é feito por audiência, tá? Nós não fizemos sem a conversa com o contribuinte. E aí é que nós temos a humanização, porque nós conversamos. E, no momento que nós conversamos, ouvindo o contribuinte, meio caminho andado para fazer o acordo. Meio caminho andado para fazer o acordo. Isso que eu acho muito bacana, sabe? Porque nós acabamos trabalhando essa questão da humanização. Mas essa advogada, ela me fez uma pergunta: Cleide, e se não está pacificado a jurisprudência, mas tem uma turma julgando de uma forma e de outra, vocês consideram como risco? Sim, consideramos, só que nós consideramos somente lá no risco. Lembrando, cada critério a nota vai de 0 a 5. O critério do histórico fiscal, ele é objetivado. Então, dependendo do histórico dele, nós já sabemos se ele deve 3 exercícios
ou se ele está devendo mais de um tributo, nós temos uma tabela já formatada e já sabemos se ele receberá 5, 4, 3, 2, 1. A mesma coisa acontece com o tempo de duração, são objetivados. Agora, a condição do contribuinte, nós averiguamos em audiência. E tudo o que ele falar, ele deve provar. Então, a nota de 1 a 5 vai da gradação da situação econômica dele. Então, quanto mais baixa a situação econômica dele, ou quanto mais grave o problema de saúde que o torna incapacitante para o trabalho, maior a nota neste item. Lembro, com prova, produção de prova para nós é algo importantíssimo. Então, não é que nós concedemos desconto sem qualquer critério. Esses critérios, gente, estão obrigatoriamente desenhados na lei. A tabela também está publicada na lei, assim como ocorre com a planta genérica do IPTU, que deve ser publicada juntamente com a lei do IPTU, nós também publicamos a tabela da transação. Porque eu particularmente entendo, estudando direito tributário italiano, que o princípio da indisponibilidade, ele tem uma certa relativização, que é o que acontece com a transação, desde que, e tão somente que, e obrigatoriamente que, esses critérios estejam em lei. O que o princípio da indisponibilidade proíbe, e isso eu estava estudando, inclusive, hoje no direito italiano, é que essa possibilidade de você aplicar o desconto esteja na mão da autoridade administrativa. E isso não pode ser feito. E aí, com todo respeito, eu não concordo quando a União atribui ao Ministério da Fazenda que assim o faça. A transação é uma exceção, ela não é para todos. Ela tem critérios rígidos e ela tem que ser motivada. E ela, obrigatoriamente, todos os critérios, e obrigatoriamente, eles devem estar dispostos em lei. E se esse risco, então, como eu vinha dizendo, é amparado por decisão pacificada, nós dobramos a nota, somamos, e aí é como eu disse, a média que nós atribuímos de desconto é 100% de juros, 100% de multa, 10% no principal e 30% do principal. Para chegar a 50 e 70 é muito difícil. 50 até ocorre, 70% nós só conseguimos fazer isso 2 vezes, porque a pessoa tem que tirar a nota máxima em tudo, né? Então, como eu disse, são critérios rígidos. Olha, eu não quero passar do meu tempo, são 21h13. Como eu disse, assim, em 15 minutos explicar a temática de Blumenau é complicado. Eu queria estar aqui com a tabela para poder explicar para vocês, mas eu penso o seguinte, se eu tivesse com a tabela ali, vocês não estariam olhando para mim e não estariam prestando atenção nesse pouco tempo, nesses 15 minutos, tá? Então, é isso, meu muito obrigada. Obrigada novamente à FECEMA por essa oportunidade e obrigada aos meus colegas Carlos e Mariana, que eu sempre aprendo muito com vocês. Muito obrigada, viu? E ao professor Christian também, aprendi muito com a sua fala quando o professor falou ali entre a fala do Carlos e da doutora Mariana. Obrigado. Parabéns. Obrigada, doutora Cleide. A gente que agradece essa sua participação. Fica muito claro, né, com tudo que a gente viu nesse painel hoje, que a prática desse modelo multiportas facilita a cobrança das dívidas, reduz o número de processos judiciais, aumenta a arrecadação da cidade, a gente viu ali, né, quase 4 milhões num curto período de tempo, é muito dinheiro,
né? E, sobretudo, o contribuinte, ele tem a relação harmonizada, né? E eu acredito que também, nesse momento, ele passa a entender a necessidade do pagamento desses impostos, né? Que vai reverter em benefício para a comunidade. Então, assim, a gente só tem a ganhar, né? Pessoal, devido ao nosso tempo, eu vou passar rapidamente agora a palavra para os nossos painelistas, na ordem que começamos, para fazer as suas considerações finais. E como ninguém saiu ainda, eu acho que é por causa do livro do Carlos, né? A gente vai fazer o sorteio depois, então eu vou passar a palavra para o Carlos, na sequência a Mariana e a doutora Cleide façam as suas considerações finais e a gente passa para o sorteio. Tá, eu também queria, primeiramente, aí, mais uma vez, agradecer ao convite da FECEMA. É sempre muito bom estar entre aí pessoas que militam, que conhecem e que têm tanto a acrescentar aí ao tema. Falo aqui especialmente da doutora Cleide. Eu sempre falo, porque eu costumo criticar que o Brasil é um modelo federativo muito complexo, então 5.570 municípios se arvorando a criar um modelo de mediação, um modelo de transação, um modelo de arbitragem, isso não pode dar certo. Então, mas o que deu certo é o modelo de Blumenau, né? Então, o modelo de Blumenau ele pode ser justamente um modelo padrão, um modelo, né, reconhecido, como a Luciane já falou, um modelo que entre 600, quase 700 experiências aí, práticas, foi reconhecido como o principal pelo CNJ, sendo premiado. Então, acho que esse tipo de prática a gente deve pegar e replicar, mas sem invalidar a possibilidade de cada parlamento poder discutir, sob pena de a gente estar limitando a voz do legislativo municipal, estadual. Então, eu acho que sim, a experiência de Blumenau ela é muito bem sucedida. A gente tem visto resultados muito bacanas aí também com as experiências da PGFN. A discussão, como a Mariana já falou, da arbitragem, são projetos antagônicos, gente que pretende reunir. Eu vejo que a arbitragem ela é um instituto com um conceito, então alguns dos projetos de arbitragem, na verdade, não são arbitragem, é aquilo que se quer chamar de arbitragem ao direito tributário, mas a arbitragem não é. Então, a gente tem que tomar cuidado. Acho que o professor, acho que o Schauer, ele tem uma fala que ele diz que se você quiser chamar qualquer coisa por qualquer nome, então os institutos se perdem, né? Então, a gente tem que tomar cuidado para fazer essa associação. A arbitragem no direito tributário ela tem que ter algum tipo de afinidade com o Instituto Mãe, senão se perde aí a ideia. A mediação, né? A mediação ela não se presta a resolver o litígio, mas sim o conflito, ela tem uma causa subjacente. Será que no direito tributário isso faz sentido? Em que medida isso é possível? Então, não é simplesmente criar uma mediação, porque é bonito criar uma mediação no direito tributário. O que é a mediação? Cabe no direito tributário, por isso que eu digo, a necessidade de um marco legal, a necessidade de um debate mais profundo, honesto a respeito desses institutos, para a gente ver em que medida isso é válido, é possível, ainda que com alguma mitigação, a gente pode fazer uma adaptação, mitigar os institutos e trazer para dentro do direito tributário. Mas, mais uma vez, muito obrigado. Queria agradecer aí a FECEMA, a coordenação aí da Luciane e do Christian, agradecer aí as companheiras de fala, Mariana e a doutora Cleide, e fico à disposição também se mais alguma coisa for necessária. Obrigada, Carlos. Mariana, quer dar o teu tchau final? Bom, vai ser basicamente um tchau final. Eu sou uma pessoa... Bom, a gente aqui... A gente tem posicionamentos parecidos. Eu acho que todo mundo aqui, a despeito de uma opinião ou outra, a gente tem um interesse em comum, que é ver esse negócio crescer, quer ver esse negócio tomar corpo. Né? A Cleide falou do sentar e conversar. Uma vez eu estava conversando com um colega da Fazenda, ele falou assim, ai, Mari, você é muito ingênua de achar que vai ser assim. Na verdade, não é ingenuidade, não tem romantismo, né, Cleide? Quando a gente fala em sentar e conversar, na verdade, a gente só quer utilizar uma linguagem acessível e não técnica, para deixar claro que a transação, né, ela demanda esse processo humanizado, e aquilo, Luciane, que você disse, eu concordo quando você diz que quanto mais humano for o processo, mais estimulada
a conformidade fiscal ela fica, né? Tudo bem que tem um contra-argumento consistente, que eu concordo, né? Que é, mas aí se você torna muito humanizado, se você colocar o termômetro da discricionariedade em favor do contribuinte, você tem um efeito reverso, você estimula, né, o autofinanciamento por meio dos tributos. Mas, enfim, eu acho que tem argumento para os dois lados. Eu sou muito inquieta com relação a essa questão, por exemplo, da transação por adesão, complementando a minha fala, que a Cleide já escutou, quando ela diz a Mariana gosta de sentar e conversar. Eu gosto de dizer que transação por adesão, para mim, não é transação, né? Adesão, para mim, essa transação por adesão ela tem muito mais cara de um parcelamento vitaminado, né? do que uma transação em que a gente não tem nenhum tipo de consensualidade, de mutualidade. Eu entrar no sistema e dizer eu aceito pagar com esse desconto, desculpa, gente, não é transação, né? Mas enfim, a gente está no caminho. Eu agradeço a todo mundo, gostei muito de aprender também com os colegas, gostei muito, sempre é um prazer enorme te ouvir, Cleide. Foi muito bacana te ouvir também, Carlos Henrique. Gosto muito do tema. A Cleide falou uma coisa certa, eu tenho paixão pelo tema, né? Está dentro da minha linha de pesquisa e de todos nós aqui também, que militamos, né, nessa área ou de tributário ou de arbitragem, mediação e conciliação. E eu fico à disposição de todo mundo. Obrigada. Obrigada, Mari. Já estou de Mari agora, já estou bem íntima, né? Doutora Cleide, quer dar um tchau final? Sim, eu vou dar um tchau final falando com você, Luciane, porque, na verdade, você coloca ali, quando você fez o meu encerramento ali, que as pessoas, assim, acabam pagando o seu tributo. E aí, sim, nós vamos lá para o José Casal Tanabás, quando ele fala do dever fundamental de pagar os impostos, e aí é isso que eu sinto no contribuinte quando ele faz a transação e paga, sabe? Ele parece que cumpre o dever fundamental dele e cumpre com gosto. Outra consideração final que eu vou fazer aqui é em relação ao Carlos, que me deu a oportunidade de falar num evento que ele promoveu com os professores portugueses em fevereiro de 2020, eu acho que foi 2019, eu não me recordo a data, mas lá estava o professor Catarino, que foi um dos orientadores do professor Carlos, que está aqui conosco. E ele falou muito na experimentação, né? Então, vocês imaginam todo esse projeto lá em 2017, que nós não tínhamos absolutamente nada, e nós ousamos, com descontos no principal, que até então ninguém ousava conceder desconto no principal, nós ousamos encerrar uma lide por conta do risco do município em perder a ação, mas nós o fizemos pensando, como diz o professor Catarino, na experimentação. Então, as minhas considerações finais vão nesse sentido, que vocês experimentem, né? Que quando vocês têm uma ideia, que vocês tentem colocá-la em prática, porque vale muito a pena experimentar. Obrigada a todos, meu boa noite e até uma próxima, se Deus quiser. Obrigada, Luciane, se tu me permite uma última colocação, que eu acho que é só para finalizar com isso que a doutora Cleide falou, que, na verdade, essa sentada na mesa é justamente o resgate da cidadania, né? Ninguém gosta de dever, né? Ninguém gosta de estar devendo para ninguém, e nem para o fisco. Então, se o fisco possibilita que você sente à mesa, converse, e deixe de ser um devedor, isso resgata a cidadania da pessoa. E muitas vezes isso que o contribuinte quer fazer, né? Mas não tem possibilidade. Então, você oferecer ferramentas para que ele resgate essa cidadania e volte para uma condição de adimplência, eu acho que, naturalmente, que isso vai ter nuances, né? Para a pessoa física, para a pessoa jurídica, mas eu acho que isso está no bojo do modelo, né? Então, é isso aí mesmo. Perfeito, Carlos. Perfeito.
Pessoal, vamos aqui só fazer a imposição das regras para o sorteio. Eu estava aqui conversando no WhatsApp com o pessoal da FECEMA e nós temos 135 inscritos e 28 aqui presentes que ficaram até o final. Eu vou pedir para o Carlos falar um número de 1 a 135. Pensa um pouquinho, Carlos, só um pouquinho. E a pessoa que for sorteada, que o Carlos falar um número, estiver aqui, vai ganhar o livro e a FECEMA vai encaminhar via correio, tá? Só antes do Carlos falar o número, eu queria só dizer para vocês que esse foi o primeiro dos diálogos dos MASCs. O nosso próximo vai ser no dia 31 de março, quinta-feira, às 20 horas, com o tema Tendências, Tecnologias e Plataformas Digitais Relacionadas com os MASCs. E nesse evento a gente vai ter a presença do advogado e árbitro, Dr. Ricardo Ranzolin, e do especialista em tecnologia digital, Roberto Adam. Então vai ser um evento também maravilhoso, e eu acho, né, João, que a gente já vai aumentar um pouquinho o prazo desse diálogo, porque 1 hora está muito pouquinho, né? Mas depois a gente conversa sobre isso. Carlos, e aí, qual é o número? Vamos ver. Ô, Luciane, se tu me permite, como existe uma pessoa aqui que foi premiada em relação a esse tema, eu gostaria que ela dissesse o número e premiasse alguém, pode ser? Sim. Quem seria? Então é para eu... Tá com a senhora. Quem é o nosso premiado aqui, a nossa estrela premiada do dia? Eu adoro esse número. Então ela escolhe o número. 7. Número 7. Vamos ver aqui na nossa lista se essa pessoa está aqui presente. Ana Beatriz Silva Omena. Ana Beatriz, abra a câmera. Não está? Não, eu estou vendo a lista nominal em ordem alfabética. Tá. Então me ajuda, Mari. Doutora Cleide, outro número. Agora passo para a Mari. Vamos lá então, Mari. Bom, vamos no múltiplo, no 14. Quem é o 14? Bruna Juliana Batista Rios, está aí? Não. Ai, meu Deus. Carlos, agora é tu, Carlos. 30. Agora vai. Elias Batista, está aí? Qual o nome? Elias Batista. Também não. Mas esse povo que se inscreve não aparece, né? Doutora Cleide, vamos lá. 19. 19.